A Luna só no nome. Lisa. Hoje, a Alcateia terá uma rainha de verdade. A voz de David ecoou fria pelas colunas de mármore do grande salão. Mas foi o silêncio que se seguiu que a despedaçou. Lisa não vacilou. Viu a própria espinha se retrair enquanto seu marido, o rei Alfa, pegava a antiga coroa de obsidiana, aquela que era para ela, e a colocava sobre os cabelos dourados de Sarafina. As exclamações de sua amante percorreram a elite reunida. A coroação de uma amante era algo inédito. Sua alcateia, seu povo, assistia à sua humilhação. Ela deveria gritar, chorar, implorar. Em vez disso, Lisa sorriu. Um sorriso pequeno, terrivelmente calmo. Porque David não sabia. Ela estava coroando uma rainha de um reino que, à meia-noite de hoje, não mais lhe pertencia. O grande salão da cidadela Pinheiro Prata sufocava. Milhares de candelabros de cristal lançavam uma luz quebrada e agonicamente brilhante sobre a assembleia. O ar tinha gosto de ozônio e perfume caro. Cortante com a ansiedade coletiva dos membros de maior escalão da Alcateia. Eles eram um mar de seda e ternos sob medida, seus olhos desviando-se entre o palanque e a figura solitária parada na base dos degraus. Lisa usava um vestido da cor da meia-noite, desprovido de joias. Seu cabelo escuro estava preso rigidamente para trás, acentuando as linhas afiadas de suas maçãs do rosto e a calma aterrorizante em seus olhos cinzentos de tempestade. Ela permaneceu perfeitamente imóvel, mãos suavemente entrelaçadas à frente. No palanque, o rei Alfa David estava erguido, radiante em branco e dourado cerimonial. Era um homem impressionante, seus traços esculpidos em granito, sua presença usualmente uma gravidade que puxava todos para si. Mas hoje, a gravidade parecia fraturada. Ao lado dele estava Sarafina. Ela chorava delicadamente, enxugando os olhos com um lenço de renda, parecendo a donzela sobrecarregada e virtuosa finalmente recebendo o que lhe era devido. Por muito tempo, a prateira Pinheiro foi guiada pelo dever, não pela paixão, por arranjos, não por destino. A voz de David ressoou, magicamente amplificada, banhando a multidão silenciosa. Ele não olhou para Lisa. Não conseguia. A deusa decreta que a verdadeira força de um alfa reside com sua parceira predestinada. Um laço forjado em espírito, não na tinta de antigos tratados. Um murmúrio percorreu a multidão. Os antigos tratados eram a única razão pela qual a prateira Pinheiro não havia sido engolida pelos territórios do norte em expansão. Tratados negociados pelo pai de Lisa. Tratados mantidos pela incansável e não reconhecida diplomacia de Lisa. David gesticulou para o sumo sacerdote, um lobo idoso que parecia profundamente desconfortável. O sacerdote segurava uma almofada de veludo. Sobre ela, repousava a coroa de pedra lunar, não a pesada coroa de rei de obsidiana, mas o delicado e intrincado diadema da luna, a coroa da rainha. Lisa sentiu a respiração coletiva presa. Era o fim, a execução pública de seu status. Ela se lembrou da noite, 5 anos atrás, quando David, sem jeito, lhe apresentou uma simples aliança de prata. Uma aliança de Lisa pela Alcateia. Ele não a amava então. Ela sabia disso, mas ela amava a Alcateia. Tinha derramado seu sangue e suor na modernização de sua infraestrutura, na segurança de suas fronteiras e na gestão dos egos delicados dos alfas regionais. Enquanto David treinava os guerreiros e se banhava na glória de sua força, ela havia construído a fundação sobre a qual ele estava atualmente. E o que David de Prateira Pinheiro, Rei Alfa, declaro por meio desta Sarafina da Alcateia do Rio Cachoeira como minha parceira predestinada e, portanto, a verdadeira luna e rainha deste reino. Ele pegou a coroa de pedra lunar. O olhar de Lisa não vacilou. Ela se concentrou na intrincada escultura de um lobo, uivando para a lua acima do arco. Se ela olhasse para ele, poderia se despedaçar, não por um coração partido que se calcificara meses atrás, quando sentiu pela primeira vez o perfume enjoativo de jasmim de Sarafina em sua coleira, mas pela pura e ardente injustiça disso. Ele colocou a coroa na cabeça de Sarafina. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio reverente de uma cerimônia sagrada. Foi o silêncio tenso e vibrante de uma bomba prestes a explodir. A elite da Alcateia não aplaudiu.
Eles não uivaram. Eles encararam. Eles encararam Sarafina, que agora brilhava em lágrimas, parecendo uma criança brincando de se fantasiar com as joias da mãe. E então, como um só, eles viraram a cabeça. Eles olharam para Lisa. Ela encontrou o olhar deles, fileira após fileira. O General Marcus, cujas tropas estavam armadas com armas de liga de prata, para as quais Lisa havia garantido financiamento. Lady Eleanor, cujas rotas comerciais eram protegidas por acordos que Lisa havia redigido. O conselheiro Thorne, cujo desfalque Lisa havia encoberto silenciosamente em troca de sua lealdade inabalável. Ela viu pena em alguns olhos, indignação em outros, mas acima de tudo, viu cálculo. David virou-se, esperando o costumeiro rugido de aprovação. Seu sorriso vacilou à medida que o silêncio opressor se arrastava. Alegrai-vos por vossa rainha, ordenou ele, com uma borda afiada em seu tom. Um aplauso disperso e hesitante eclodiu, principalmente da guarda imediata de David e da pequena comitiva de Sarafina. Sou patético no salão maciço. Lisa finalmente baixou o olhar para David. Ele encontrou os olhos dela então, um lampejo de algo. Culpa, aborrecimento cruzando seu rosto. Ela lhe ofereceu um aceno lento e deliberado, uma concessão, ou assim parecia. Ela se virou, a seda pesada de seu vestido varrendo o chão polido, e começou a caminhar pelo corredor central. A multidão se abriu para ela instantaneamente, deixando um espaço amplo e respeitoso. Para onde você está indo? A voz de David estalou, amplificada e dura. A cerimônia não acabou. Você jurará lealdade à nova Luna. Lisa parou no meio do caminho para as portas. Ela não se virou. Apenas inclinou a cabeça ligeiramente por cima do ombro. Eu juro lealdade à Alcateia, David, disse ela, sua voz quieta, não amplificada, mas que se espalhou claramente pelo salão sem fôlego. E a Alcateia conhece os seus. Ela retomou sua caminhada, atravessando as pesadas portas de carvalho e saindo para o ar fresco da noite, deixando a recém-coroada rainha e seu rei Alfa afogando-se em um oceano de silêncio. A primeira peça de dominó havia caído. O ar no estúdio particular de Lisa, localizado na ala leste da cidadela, longe dos aposentos reais que David havia recentemente cedido a Sarafina, estava fresco e com um leve cheiro de poeira e papel velho. Era um contraste gritante com a opulência do grande salão. Aqui não havia lustres de cristal, apenas luminárias de mesa práticas iluminando pilhas de livros contábeis, mapas e discos rígidos criptografados. Este cômodo era o verdadeiro coração pulsante de Prateira Pinheiro. Lisa estava perto da grande janela, com vista para os campos de treinamento. Abaixo, o luar capturava o brilho do aço, enquanto a guarda noturna patrulhava. Eram os soldados de David, juramentados a ele. Mas exércitos precisam comer, precisam de armas, precisam da intrincada teia de logística que David achava tediosa. Uma batida suave quebrou o silêncio. "Entrez", disse ela, sem se afastar da janela. A porta clicou e o sutil aroma de pinho e couro preencheu o cômodo. Elias, seu chefe de gabinete, chefe de inteligência e o único homem na Alcateia que sabia exatamente do que ela era capaz. "Está feito", disse Elias, sua voz um murmúrio baixo. Ele entrou na luz. Um homem alto e magro, com traços finos e uma expressão perpetuamente cínica. As contas estão congeladas. Todas elas. Lisa finalmente se virou. Os fundos discricionários reais, as tarifas comerciais primárias, os depósitos de segurança de fronteira, tudo o que requer uma assinatura de autorização secundária. Ele fez uma pausa, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. O que, ao que parece, é tudo. E os alfas regionais? Enviei as mensagens criptografadas assim que a coroa tocou a cabeça da garota do Rio Cachoeira. Eles estão cientes da mudança na autoridade executiva. Lisa caminhou até sua mesa e traçou a encadernação de couro desgastado de um grande livro contábil. David pensa que governar é sobre presença, sobre ficar na varanda e parecer forte. Ele esquece que poder não é uma coroa. Poder é a linha de suprimentos. Quando ela descobriu o caso, ela não o confrontou. Confronto era para os fracos. Dava ao oponente uma chance de se preparar. Em vez disso,
Ela passou os últimos 6 meses, silenciosamente, meticulosamente, desvendando David da infraestrutura financeira e logística da Alcateia. Transferiu ativos, renegociou contratos em seu nome exclusivo e construiu lentamente um governo sombra que operava bem debaixo do nariz dele. Ele era a face na moeda, mas ela controlava a casa da moeda. Ele tentará acessar os fundos amanhã de manhã para pagar pelo banquete de coroação, Elias observou, consultando um tablet. Apenas a guilda de catering deve uma pequena fortuna. Deixe-os serem recusados, disse Lisa suavemente. Deixe o mestre da guilda trazer suas reclamações diretamente para a Nova Luna. Vamos ver como Sarafina lida com uma multidão furiosa de padeiros. Não serão apenas os padeiros, Elias alertou, seu tom ficando sério. O tributo da Aliança do Norte vence em 3 dias. Se falharmos, eles verão isso como um sinal de fraqueza. Eles podem cruzar a fronteira. Os olhos de Lisa endureceram. Estou ciente. É por isso que preciso que você organize uma reunião com o general Marcos discretamente. Elias ergueu uma sobrancelha. Marcos é o cão de guarda mais leal de David. Marcos é leal à sobrevivência da Alcateia, corrigiu Lisa. Ele sabe que a genialidade tática de David é inútil sem o meu planejamento estratégico. Ele sabe quem autorizou as atualizações para seu arsenal. E mais importante, ele sabe que a Alcateia Rio Cachoeira de Sarafina tem laços com a Aliança do Norte. Elias franziu a testa. Você acha que ela é uma espiã? Acho que ela é uma oportunista, disse Lisa, sentando-se atrás de sua mesa. E David está tão cego pelo seu laço de predestinação que não vê o pesadelo estratégico que convidou para nosso quarto. Ele pensa que reivindicou um prêmio. Ele não percebe que engoliu uma pílula envenenada. Ela abriu o livro contábil. Não havia números lá dentro, mas nomes. Uma complexa teia de alianças, favores devidos e segredos mantidos. Precisamos garantir que os militares entendam a realidade da situação antes que David perceba que está falido, continuou Lisa. Assim que Marcos vir os livros contábeis, ele entenderá que David não pode sustentar uma guerra sem mim. E se Marcos levar isso a David, ele não o fará. Lisa fechou o livro contábil com um leve baque. Porque Marcos é pragmático. Ele sabe que David exigirá lealdade cega em vez de lógica, e a lógica dita que, neste momento, David é um passivo. Elias assentiu lentamente. Você está orquestrando um golpe incruento. Estou protegendo minha alcateia de um tolo, corrigiu Lisa agudamente. Ele me tirou um título. Eu o estou tirando um reino. Deixe-o ter sua parceira predestinada. Veremos quanto amor o sustentará quando o tesouro estiver vazio e as fronteiras estiverem caindo. Ela olhou para Elias, sua expressão resoluta. Marque a reunião com Marcos para o amanhecer. O trabalho de verdade começa agora. O sol nasceu sobre a prateira Pinheiro, pintando a cidadela em tons de ouro e rosa. Um contraste gritante com a tempestade que se formava em suas paredes. Nos opulentos aposentos do rei, David acordou com a respiração suave de Sarafina ao lado dele. Ele sorriu, uma expressão genuína de contentamento que não aparecia em seu rosto há anos. Ele se sentia completo, vitalizado pela presença de sua parceira predestinada. A tensão da noite anterior, o silêncio sufocante do grande salão pareciam uma memória distante. A alcateia se ajustaria. Sempre o faziam. Eles só precisavam de tempo para ver o verdadeiro coração de Sarafina. Ele saiu da cama, com cuidado para não acordá-la, e foi para seu estúdio particular anexo ao quarto. Era hora de lidar com as realidades mundanas do dia. O banquete de coroação, um evento luxuoso destinado a celebrar sua união, estava agendado para aquela noite. Elle tocou o intercomunicador que o conectava ao seu secretário financeiro. Barnaby, autorize os pagamentos finais para a guilda de catering e os floristas e garanta que os decoradores tenham o que precisam. Houve uma longa pausa cheia de estática. Alpha, Barnaby. A voz chiou, soando fina e aterrorizada. Eu não posso executar essa ordem. David franziu a testa, aproximando-se do intercomunicador. O que você quer dizer que não pode executar? Faça isso imediatamente. Alpha, as contas, elas estão congeladas. Congeladas por quem? A autorização requer uma dupla assinatura. A sua e
e a da ex-Luna. Sem o seu código, o sistema rejeita a transferência. David encarou o alto-falante, sem compreender por um momento. Então, um rubor lento e quente de raiva subiu por seu pescoço. Anule isso. Eu sou o Rei Alpha. Eu tentei, senhor. A guilda bancária insiste que os protocolos foram atualizados há 3 meses. A autorização secundária é absoluta. Eles dizem que não podem liberar fundos sem a aprovação direta da Lady Lisa. Coloque-a na linha agora. Senhor, Lady Lisa deixou a cidadela pouco antes do amanhecer. Seus paradeiros são atualmente desconhecidos. David bateu o punho na mesa, fraturando o mogno polido. O estalo agudo ecoou pelos aposentos, assustando Sarafina. Ela apareceu na porta, agarrando os lençóis de seda contra o peito, os olhos arregalados de alarme. David, meu amor, o que há de errado? Ele respirou fundo, forçando suas feições a se recomporem. Nada, minha doce. Apenas um pequeno contratempo administrativo. Volte a dormir. Ele se virou de volta para o intercomunicador. Encontrem-na. Enviem a guarda. Rasguem a cidade se for preciso. Mas enquanto ele dava a ordem, uma fria percepção começou a penetrar em sua raiva. Lisa não estava se escondendo. Ela estava dando um recado. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em um complexo de treinamento isolado nas profundezas da floresta Pinheiro Prata. Lisa sentou-se em frente ao General Marcus. O ar cheirava a terra úmida e suor. Marcus, um lobo maciço com cabelos grisalhos e um rosto marcado por inúmeras batalhas, encarou os documentos espalhados sobre a mesa rústica. Ele traçou as linhas dos números, seu dedo grosso parando sobre os valores destacados. Estes são os custos projetados de suprimentos para os patrulhamentos de inverno na fronteira, disse Lisa, sua voz uniforme. Você notará o déficit, Marcus resmungou. Um déficit massivo. Onde está a reserva? Congelada, respondeu Lisa simplesmente. Sob meu controle exclusivo. Marcus recostou-se, cruzando os braços maciços. Seus olhos azul claros eram ilegíveis. Você essencialmente declarou guerra ao seu próprio Alpha. Estou impedindo meu Alpha de destruir nossa alcateia, ela contrapôs. Olhe a próxima página, Marcus. As contas do Rio Cachoeira. Marcus virou a página, a testa franzida enquanto lia. Estas são transferências significativas das contas do Rio Cachoeira para empresas de fachada nos territórios da Aliança do Norte. O irmão de Sarafina está fortemente endividado com os senhores da Guerra do Norte, explicou Lisa. Ela não veio para David por amor. Veio pelo nosso tesouro. Ela precisa da riqueza da prateira Pinheiro para pagar as dívidas de sua família antes que os do norte cobrem em sangue. A mandíbula de Marcus apertou. A Aliança do Norte era sua maior ameaça. A ideia de fundos da prateira Pinheiro engordando seus inimigos era traição. Você tem certeza dessa inteligência? Elias garantiu os registros bancários ele mesmo, disse Lisa. David está cego pelo laço de parceira. Ele não vê que convidou um parasita para o hospedeiro. Se eu levar isso a ele, ele não acreditará em você, interrompeu Lisa. Ele verá isso como um ataque à sua parceira. Ele o destituirá do seu posto e o substituirá por alguém maleável. Alguém que não questionará quando nossas defesas de fronteira forem enfraquecidas para financiar as dívidas do Rio Cachoeira. Marcus encarou os documentos, o silêncio se estendendo, longo e pesado. Ele era um soldado. Acreditava na cadeia de comando, mas também acreditava na sobrevivência de seu povo acima de tudo. O que você me pede, Lisa? Peço que você segure a linha, disse ela, inclinando-se para a frente. Quando David exigir que você mobilize a guarda para me encontrar ou para impor sua vontade sobre as contas, preciso que você ganhe tempo. Preciso que você exija o pagamento adiantado. Preciso que os militares permaneçam neutros. A neutralidade é insubordinação diante de uma ordem direta. É sobrevivência, disse Lisa suavemente. David é um rei sem tesouro. Até esta noite, a cidade saberá. Os mercadores farão um motim quando não forem pagos. Os alfas regionais já estão retendo seus dízimos. Ele olhará para você para impor a ordem. Se você fizer isso, você se tornará o punho do tirano. Se não fizer, ele cai. Marcus terminou sombriamente. Ele percebe suas limitações.
Eu não quero a coroa dele, corrigiu Lisa. Quero que ele entenda que uma coroa é apenas um pedaço de metal sem a infraestrutura que a sustenta. Preciso que ele veja que ele precisa de mim. Marcus olhou para a mulher sentada à sua frente. Calma, calculista, completamente implacável em sua defesa da alcateia. Ele pensou na garota chorando que fora coroada na noite anterior. Não havia comparação. Ele lentamente reuniu os documentos e os empurrou de volta para ela. Os militares não podem operar sem financiamento adequado, disse Marcus, sua voz plana, desprovida de emoção. Até que os problemas na cadeia de suprimentos sejam resolvidos e as tropas sejam pagas, a guarda da Prateira Pinheiro está confinada aos quartéis para exercícios de treinamento. Lisa permitiu-se um pequeno sorriso apertado. Os militares foram garantidos. Obrigada, general. Ao sair do complexo, seu telefone seguro vibrou. Era uma mensagem de Elias. Os decoradores desistiram. O grande salão está pela metade. David está despedaçando a cidadela. Lisa guardou o telefone de volta no bolso. O sol já estava totalmente alto, brilhante e implacável. O dia estava apenas começando. No meio da tarde, a cidadela Pinheiro Prata parecia menos uma residência real e mais uma fortaleza sitiada. A energia frenética da manhã havia azedado em um temor tenso e sufocante. David estava no centro do grande salão, as mãos nos quadris, respirando pesadamente. O espaço era um desastre. Faixas meio drapeadas pendiam moles das varandas. Caixas de lírios murchos e não pagos estavam empilhadas desordenadamente perto do palanque. As longas mesas de banquete estavam nuas. A equipe de catering, tendo abandonado seus postos horas antes, quando a guilda bancária rejeitou formalmente as frenéticas notas de crédito escritas à mão de David. Onde ela está? David berrou, o som ecoando zombeteiramente no vasto salão vazio. Elias, que apareceu aparentemente do nada, permaneceu calmamente perto da entrada. Ele segurava um tablet elegante, sua expressão uma máscara de polida indiferença. A localização da Lady Lisa permanece desconhecida, Alpha. O rastreador dela foi desativado logo após ela deixar a cidadela. Desativado? Por quem? Por ela, presumo, respondeu Elias. Ela é, afinal, quem projetou os protocolos de segurança. David praguejou alto, chutando uma caixa de lírios. A madeira lascou, enviando pétalas brancas espalhando-se pelo chão polido. Sarafina pairava perto da porta, torcendo as mãos. Ela usava um vestido simples de dia, um contraste gritante com o vestido elaborado que ela planejava usar para o banquete. Seus olhos estavam avermelhados. David, por favor, você está me assustando. David imediatamente suavizou, atravessando o cômodo para segurar as mãos dela. Desculpe, Sarah. É apenas um mal-entendido. Lisa está sendo mesquinha. Ela está tendo um acesso de raiva porque perdeu o título dela. Mas o banquete, sussurrou Sarafina, olhando para o salão desolado. Minha família chegará em breve. O que eles pensarão? Eles pensarão que estamos lidando com uma ex-parceira recalcitrante, disse David, embora sua voz carecesse de sua usual confiança retumbante. Ele se virou de volta para Elias. Ligue para Marcus. Peça para ele enviar um destacamento para o centro da cidade. Os mercadores estão protestando do lado de fora dos portões. Disperse-os. O general Marcus confinou a guarda aos quartéis, Alpha, disse Elias suavemente, batendo em seu tablet. Ele cita a falta de financiamento operacional para destacamentos de campo. David congelou. O sangue esvaiu-se de seu rosto. Marcus. Marcus desafiou uma ordem direta. Ele não a desafiou. Alpha. Elias corrigiu gentilmente. Ele simplesmente declarou uma impossibilidade logística. Soldados não podem operar sem apoio logístico. Apoio que está atualmente congelado. A realidade de sua situação finalmente pareceu perfurar a raiva de David. Não era apenas um acesso de raiva. Lisa não havia apenas levado o dinheiro. Ela havia levado a infraestrutura. Ela havia paralisado o reino em menos de 12 horas. Traga-me Thorne, David comandou, sua voz tensa. O conselheiro Thorne era o chefe do Conselho Civil, um homem escorregadio, mas que geralmente se curvava ao poder. Peça para ele convocar uma sessão de emergência.
Votaremos para confiscar os bens dela. Elias não se moveu. Ele simplesmente olhou para cima de seu tablet. O conselheiro Thorne enviou suas desculpas, Alpha. Ele, junto com o resto do conselho, partiu para a fronteira norte para uma inspeção diplomática urgente. Uma inspeção autorizada por quem? Lady Lisa. Elias forneceu, uma leve borda de diversão rastejando em sua voz. Antes de partir, ela citou preocupações sobre o pagamento do tributo da Aliança do Norte. David afundou em uma das cadeiras de banquete sem adornos, passando uma mão pelo cabelo. Ele estava cercado de riqueza, mas não conseguia gastar um centavo. Tinha um exército, mas não podia movê-lo. Era um rei em nome, sentado em um salão vazio e meio decorado, com uma amante chorando em um reino que, silenciosamente e eficientemente, parou de atender suas chamadas. David, Sarafina disse, aproximando-se, sua voz assumindo uma borda mais afiada. Você precisa consertar isso. Meu irmão chegará em 2 horas. O tributo deve ser pago, ou ele perderá a face. David olhou para ela. Realmente olhou para ela por um longo momento. Ele viu o pânico genuíno em seus olhos, mas por baixo, ele viu outra coisa, algo frenético e exigente. O laço de predestinação zumbiu em seu peito, um conforto caloroso. Mas a fria realidade do livro contábil sobre a mesa de Lisa era subitamente muito real. Seu irmão, David disse lentamente. Teremos que esperar. Sarafina engasgou. Esperar? Ele não pode esperar, David. Os do norte. Ela parou abruptamente, a mão voando para a boca, percebendo que havia dito demais. Os olhos de David estreitaram-se. Os do norte o quê? Sara. Lisa estava sentada em um pequeno e discreto café nos arredores da cidade, tomando chá preto. O café era uma zona neutra conhecida, favorecida por mensageiros e intermediários de informação. Ela estava vestida de forma simples, misturando-se à multidão da tarde, mas sua postura permanecia impecavelmente reta. Ela verificou seu telefone. As atualizações de Elias eram concisas e satisfatórias. O banquete foi oficialmente cancelado. Os mercadores ameaçavam greve. Marcos mantinha o exército sob controle. O conselho estava em segurança fora do alcance de David. As peças de dominó estavam caindo exatamente como planejado. Uma mulher deslizou para o banco em frente a ela. Era alta, impressionante, com cabelos da cor de cobre fiado e olhos que não perdiam nada. Esta era Anya, a alfa da alcateia Rio Cachoeira, a irmã mais velha e afastada de Sarafina. Você tem muita audácia em me chamar aqui, Lisa, disse Anya, sua voz um ronronar baixo. Ela não se preocupou com uma saudação. E você tem muitas dívidas. Lisa contrapôs calmamente, tomando um gole de seu chá. Anya eriçou-se. Seus olhos dourados brilharam por uma fração de segundo. O Rio Cachoeira cuida de seus próprios assuntos. O Rio Cachoeira está atualmente tentando cuidar de seus assuntos usando o tesouro da prateira Pinheiro, disse Lisa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu sei sobre as dívidas de jogo do seu irmão com os senhores da Guerra do Norte. Eu sei que o pagamento do tributo deveria cobri-las. E eu sei que o repentino laço de predestinação de Sarafina com meu marido foi menos sobre destino e mais sobre uma tentativa desesperada de insolvência. A fachada de Anya rachou ligeiramente. Ela olhou ao redor do café, garantindo que ninguém estivesse ouvindo antes de se inclinar. Você não tem provas. Eu tenho as transferências bancárias congeladas, disse Lisa, batendo em seu telefone. Transferências iniciadas por Sarafina esta manhã, tentando direcionar fundos da prateira Pinheiro para empresas de fachada no norte. Meu código as bloqueou. Anya soltou um longo e lento suspiro, afundando ligeiramente no banco. Meu irmão é um tolo, e Sarafina é uma criança ingênua que achou que poderia brincar de rainha e salvá-lo. Sarafina quase iniciou uma guerra, corrigiu Lisa agudamente. Se a prateira Pinheiro falhar no tributo do norte porque os fundos foram desviados para pagar uma dívida pessoal, os senhores da guerra atacarão. Eles estavam procurando uma desculpa. Anya esfregou as têmporas. O que você quer, Lisa? Você não me chamou aqui apenas para se gabar. Quero proteger minha alcateia. E, surpreendentemente, quero ajudar a sua. Anya olhou desconfiada.
Por quê? Porque um rio Cachoeira desestabilizado cria uma fronteira vulnerável para a prateira Pinheiro, declarou Lisa pragmaticamente. E porque eu desprezo o derramamento de sangue desnecessário. Lisa deslizou uma pasta preta e elegante pela mesa. O que é isso? É um plano de consolidação de dívidas, explicou Lisa. Eu silenciosamente comprei os marcadores do seu irmão, dos senhores da Guerra do Norte, através de um procurador. Anya a encarou, atordoada. Você comprou a dívida dele? Sim. Os senhores da guerra são impacientes. Eles aceitaram um pagamento menor em troca de dinheiro imediato. Dinheiro de minhas contas pessoais, não da prateira Pinheiro. Lisa bateu na pasta. O rio Cachoeira não deve mais ao norte. Você me deve. Anya abriu a pasta, escaneando os documentos. Os números eram impressionantes, mas os termos que Lisa havia delineado eram surpreendentemente justos. Um plano de pagamento estruturado ligado às exportações agrícolas do rio Cachoeira. Seria apertado, mas não os faliria. Por que você está fazendo isso? Anya perguntou novamente, genuinamente perplexa. Minha irmã roubou seu marido. Sua irmã pegou um homem que era facilmente influenciado por um rosto bonito e um laço místico, disse Lisa, sua voz desprovida de amargura. Estou garantindo a estabilidade da região. Sarafina pode ter David, mas ela não pode ter a prateira Pinheiro. Lisa recostou-se, seus olhos duros. Aqui estão minhas condições. Você aceitará essa reestruturação. Você chamará imediatamente seu irmão e o confinará ao território do rio Cachoeira, e você irá para a cidadela hoje. Para quê? Para recuperar sua irmã, disse Lisa friamente. Explique a ela que sua tentativa de roubar o tesouro da prateira Pinheiro falhou. Explique que as dívidas de sua família estão sendo gerenciadas, mas apenas se ela cessar sua interferência nos assuntos da minha alcateia. E se ela se recusar a sair, então ela fica. Lisa deu de ombros. E ela pode explicar a David por que os senhores da Guerra do Norte estão subitamente batendo à sua porta, exigindo o tributo que ele não pode mais pagar. Anya olhou para a pasta. Então para Lisa. Você é aterrorizante. Você sabe disso. Eu sou pragmática, respondeu Lisa. Uma rainha protege seu reino, mesmo que não use uma coroa. O sol do fim da tarde projetava longas e sombrias sombras pelo grande salão. O silêncio na cidadela não era mais tenso. Estava derrotado. David andava de um lado para o outro em seu estúdio. O laço de predestinação com Sarafina, atualmente parecendo menos um zumbido quente e mais uma enxaqueca de baixo grau. Sua gafe a respeito dos do norte havia iniciado uma discussão que terminou com ela soluçando no quarto. Ele tentara ligar para os alfas regionais. Tudo o que recebeu foram respostas educadas e evasivas sobre consultar seus consultores financeiros antes de se comprometer com quaisquer novas diretrizes. Ele estava isolado. As pesadas portas de carvalho do estúdio se abriram e Anya entrou, parecendo uma nuvem de tempestade em um terno sob medida. Anya, David disse, assustado. Ele tentou reunir sua presença de alfa, enchendo o peito. Você chega sem anúncio. Onde está sua comitiva? Não tenho tempo para protocolo, David. Anya rosnou, jogando uma cópia da pasta preta que Lisa lhe dera sobre sua mesa. Leia David franziu a testa, abrindo a pasta. Ao escanear os documentos, sua confusão se transformou em horror. Estes são marcadores de jogo emitidos pelos senhores da Guerra do Norte para seu irmão. Totalizando uma soma que teria falido o rio Cachoeira, confirmou Ana sombriamente. E uma soma que sua nova parceira tentou pagar esta manhã usando fundos da prateira Pinheiro. David sentiu o chão inclinar sob ele. Sarafina tentou roubar o tesouro. Ela tentou salvar nossa família, disse Ana, embora seu tom não mostrasse defesa por sua irmã. Hila pensou que seu laço de predestinação lhe dava o direito de usar a riqueza do seu bando para cobrir nossas dívidas. Ela iniciou transferências bancárias para empresas de fachada antes do amanhecer. David encarou os papéis. As transferências falharam. Barnaby disse que as contas foram congeladas porque Lisa as congelou, disse Anya, sua voz misturada com uma mistura de admiração e frustração. Lisa viu as transferências não autorizadas e bloqueou todo o sistema. Ela não congelou as contas por mesquinhez, David.
Ela o fez para impedir que sua parceira cometesse traição. David afundou em sua cadeira, o peso de sua própria tolice esmagando-o. Ele pensou que Lisa estava agindo por ciúmes. Em vez disso, ela estava protegendo a alcateia de um roubo catastrófico que ele nem havia visto chegar. Mas estes marcadores, David balbuciou, olhando novamente os documentos, estão carimbados como pagos integralmente. Eles estão, confirmou Ana. Lisa os comprou. A cabeça de David saltou. Lisa, com que dinheiro? Com o dela, através de procuradores. Ela negociou uma recompra com os senhores da guerra para evitar um incidente na fronteira. O Rio Cachoeira agora deve a dívida a Lisa pessoalmente, sob os termos que ela ditou. David ficou sem palavras. Enquanto ele estava lamentando em um palanque, coroando uma mulher que estava ativamente tentando roubá-lo, Lisa havia gerenciado silenciosamente uma crise regional, protegido suas fronteiras e transformado uma alcateia inimiga em uma aliada fortemente endividada. Anya inclinou-se sobre a mesa, sua expressão feroz. Lisa salvou sua alcateia hoje, David. Ela também salvou a minha. Ela é mais rainha do que Sarafina jamais será. Estou levando minha irmã de volta para o Rio Cachoeira. Ela é minha parceira predestinada, disse David, embora as palavras soassem ocas até para ele. Ela é um passivo, contrapôs Ana. E se você tentar mantê-la aqui e a alcateia aprender o que ela tentou fazer hoje, eles não apenas a rejeitarão, eles a despedaçarão. Ana virou-se e saiu do estúdio, indo em direção aos aposentos reais para buscar sua irmã. David sentou-se sozinho na sala silenciosa. As grandiosas ilusões de poder, as noções românticas de destino, tudo estava desmoronando. Ele olhou para o mogno quebrado em sua mesa, onde o havia batido mais cedo naquela manhã. Ele havia quebrado a mesa em um acesso de raiva por um bloqueio administrativo. Mas Lisa não havia quebrado nada. Ela simplesmente soltou as rédeas, e toda a carruagem colidiu. Ele precisava dela de volta. Não como esposa, talvez. O laço com Sarafina, por mais manchado por suas ações, ainda era real. Mas ele precisava de sua mente. Precisava de seu controle. Precisava de sua Luna. Ele estendeu a mão para o telefone seguro em sua mesa. A única linha que ele sabia que ela não conseguiria bloquear. Ele discou o número particular dela. Tocou uma vez, duas vezes. Foul. A voz de Lisa era nítida e fria. Lisa, David disse, sua voz falhando ligeiramente. Eu vi os arquivos de Anya. Presumo que ela tenha coletado a irmã dela. Então ela está arrumando as malas agora. David admitiu a humilhação, queimando sua garganta. Lisa, eu não sabia sobre a dívida, sobre as transferências. Eu sei que você não sabia, David. Esse é o problema. Você nunca olha o livro contábil. Preciso que você volte para a cidadela, ele implorou, o desespero penetrando em seu tom. Precisamos consertar isso. A alcateia precisa de sua Luna. Houve um longo silêncio na linha. Quando Lisa finalmente falou, sua voz estava calma, totalmente desprovida do desespero que ele sentia. Eu não vou voltar, David. Mas a alcateia está bem, interrompeu Lisa suavemente. O tesouro está seguro. Os militares são neutros. Os mercadores serão pagos amanhã de manhã de um novo fundo independente que estabeleci. O reino continuará a funcionar perfeitamente bem. Você não pode simplesmente administrá-lo do exílio, gritou David, o pânico se instalando. Eu sou o Rei Alpha. Você é uma figura de proa, David, disse Lisa, a verdade batendo mais forte do que um golpe físico. Você usa a coroa, mas eu mantenho o reino. A alcateia não precisa que você conserte isso. Eles precisam de mim também. Ela fez uma pausa, e ele quase podia ouvir a finalidade em suas próximas palavras. Aproveite sua parceira, David. O reino escolheu sua rainha. A linha ficou morta. O som de um zíper fechando cortou o pesado silêncio dos aposentos reais como um tiro. Sarafina estava chorando. Um som frenético e feio que carecia da delicada e ensaiada tristeza que ela exibira no palanque na noite anterior. Ela jogava vestidos de seda e saltos cravejados de joias em um conjunto de baús de couro, as mãos tremendo. Anya estava na porta, sua postura rígida, seu rosto uma máscara de pedra ilegível.
Dois enormes capangas do rio Cachoeira a flanqueavam no corredor, esperando para escoltar sua irmã de volta para casa. David estava perto da mesa de mogno quebrada, observando a cena se desenrolar com um vazio desapego. O laço de predestinação, que ontem parecia um sol ardente em seu peito, agora parecia uma brasa moribunda, sufocada pela fria realidade de sua traição. "David, por favor", Sarafina implorou, abandonando sua arrumação para correr em direção a ele. Ela agarrou seus antebraços, suas lágrimas manchando a seda branca de sua túnica. "Você pode pará-la. Você pode dizer a Anya para ir embora." David olhou para ela. Ele viu os cabelos dourados que ele havia coroado, os traços delicados que ele jurara proteger. Mas sob a superfície, ele finalmente viu a oportunista desesperada e calculista que Lisa o havia alertado. "Pará-la com o quê, Sarah?" David perguntou, sua voz rouca e exausta. "Com um exército que se recusa a marchar com um tesouro que não existe. Você tentou roubar meu povo para pagar as dívidas do seu irmão." "Eu fiz isso por nós", ela chorou, seu aperto se apertando. "Os senhores da Guerra do Norte teriam vindo para o rio Cachoeira e então teriam vindo para você. Eu estava tentando salvar nosso futuro." "Você está tentando salvar a si mesma", corrigiu David suavemente, separando os dedos dela de seus braços. Ela deu um passo para trás, a distância física espelhando o abismo que se abrira entre eles. "E ao fazer isso, você entregou todo o meu reino à minha esposa." Anya deu um passo à frente, sua paciência esgotada. "Chega, Sarafina. Estamos indo embora. Seja grata. Lady Lisa é misericordiosa. Se ela tivesse levado isso ao Conselho de Anciãos, você estaria enfrentando a execução por alta traição, parceira predestinada ou não." Sarafina soltou um soluço magoado, lançando um último olhar desesperado a David. Quando ele simplesmente desviou o olhar, ela desmoronou, permitindo que sua irmã a tirasse do quarto. As pesadas portas se fecharam. David ficou sozinho, mas o silêncio não durou. De além dos grossos vidros das janelas da varanda, um cântico baixo e rítmico começou a ecoar pelo pátio. David caminhou até o vidro e olhou para baixo. Os portões principais da cidadela Pinheiro Prata estavam tomados. Centenas de cidadãos, mercadores, líderes de guilda, guardas de folga e membros comuns da alcateia haviam se reunido no crepúsculo que desvanecia. Eles seguravam tochas e cartazes improvisados. A notícia do banquete cancelado e das contas congeladas havia se espalhado como fogo. David respirou fundo e saiu para a varanda. Ele esperava que sua aparição comandasse silêncio, para atrair a costumeira admiração. Em vez disso, o cântico aumentou, transformando-se em uma onda de gritos furiosos. "Onde está nossa moeda?" um homem gritou da multidão. "Onde está a Luna?" gritou outro. David agarrou o parapeito de pedra. "Meu povo!" ele gritou, projetando seu comando de alfa. A magia em sua voz rolou sobre eles, forçando um silêncio temporário e mal-humorado. "Houve um erro administrativo. Os fundos serão liberados pela manhã. Voltem para suas casas." Um erro. O mestre da guilda dos padeiros deu um passo à frente, seu avental empoeirado de farinha, destacado contra a multidão escura. "Meus fornos estão queimando há 2 dias para o banquete da sua rainha. Os fornecedores exigem pagamento esta noite. Seu próprio secretário financeiro nos disse que o tesouro está trancado." "Está sendo resolvido", David latiu, sentindo a situação escapar cada vez mais de seu controle. De repente, os pesados portões de ferro rangeram abertos. A multidão se afastou, murmurando em confusão. O general Marcus cavalgou pelos portões em um cavalo preto maciço, flanqueado por uma dúzia de guardas fortemente armados. Por um breve e desesperado segundo, David pensou que Marcus viera para dispersar a multidão, para reafirmar a autoridade real. Marcus não ordenou que a multidão se dispersasse. Ele cavalgou para o centro do pátio e levantou a mão. Os cidadãos imediatamente ficaram em silêncio. "Povo da prateira Pinheiro." A voz de Marcus ressoou, carregando facilmente no ar fresco da noite. "Vocês serão pagos." David inclinou-se sobre a varanda, franzindo a testa. "Marcus, o que você está fazendo?" Marcus não olhou para seu rei. Ele olhou para a multidão. A uma hora,
Um novo fundo independente foi estabelecido para lidar com as dívidas domésticas da Alcateia, o Fundo dos Mercadores da Prateira Pinheiro. Está totalmente financiado e atualmente distribuindo pagamentos no Banco Central. Um suspiro coletivo varreu a multidão, seguido por um aplauso hesitante e crescente. O mestre da guilda deu um passo à frente novamente, removendo seu chapéu. Quem financia este fundo, general? O rei. Marcus finalmente olhou para a varanda. Seus olhos encontraram os de David, frios e sem remorso. O fundo, declarou Marcus, é financiado e gerenciado unicamente pela Lady Lisa. Suas dívidas são pagas por sua graça. O aplauso que irrompeu do pátio foi ensurdecedor. Não foi o aplauso educado e forçado da coroação. Foi um rugido de genuína gratidão e feroz lealdade. Eles começaram a cantar um único nome, um nome que ecoou pelas paredes de pedra da cidadela e bateu no peito de David como um golpe físico. Lisa. David tropeçou de volta para o quarto escuro e vazio. Ele havia mantido a coroa, mas havia perdido o reino. 4 dias se passaram desde a noite em que a cidadela mergulhou na escuridão. O reino da Prateira Pinheiro estava prosperando. As rotas comerciais fervilhavam de atividade. A fronteira norte estava quieta e os mercados estavam transbordando. A Alcateia nunca se sentiu tão segura. E absolutamente nada disso estava sendo gerenciado do salão do trono do rei Alfa. David caminhou pelas ruas movimentadas da Cidade Baixa, o colarinho de seu casaco escuro puxado contra o frio da manhã. Pela primeira vez em sua vida, ele caminhou sem escolta real. Quando ele ordenou que sua guarda o acompanhasse, o general Marcus educadamente o informou que os guardas estavam atualmente empregados em detalhes essenciais de infraestrutura autorizados pelo novo fundo. Ele era um fantasma em sua própria cidade. Cidadãos baixavam a cabeça respeitosamente quando ele passava, mas não paravam para aplaudir. Seus olhos continham uma mistura de pena e julgamento silencioso. Ele chegou ao endereço que Elias lhe dera, uma propriedade fortificada espalhada na beira do rio, historicamente usada como retiro de verão para a Luna. Agora era a verdadeira capital da Prateira Pinheiro. 2 lobos enormes guardavam os portões de ferro. Eles não se ajoelharam quando David se aproximou. Eles simplesmente se afastaram, abrindo os portões com um pesado clangor de metal. Lá dentro, a propriedade era um formigueiro de caos controlado. Mensageiros corriam pelos gramados bem cuidados. Líderes de guilda sentavam-se na varanda, bebendo chá e revisando livros contábeis. David os ignorou a todos, a mandíbula cerrada, e caminhou direto para o salão principal. Lisa estava sentada em uma enorme mesa de carvalho, cercada por mapas e tablets brilhantes. Ela usava um terno cinza sob medida, o cabelo preso em uma trança severa. Elias estava à sua direita, sussurrando algo em seu ouvido. Ela levantou os olhos quando David entrou. A sala imediatamente ficou em silêncio absoluto. Os mensageiros pararam a meio passo. Os líderes de guilda prenderam a respiração. "Dê-nos a sala", comandou Lisa calmamente. Em segundos, o salão esvaziou. Deixando apenas os dois, David ficou perto da porta, sentindo-se menor do que jamais se sentira. Ele olhou para a mulher que ele havia humilhado na frente de milhares há apenas uma semana. Ela não parecia triunfante. Ela não parecia zangada. Ela apenas parecia incrivelmente ocupada. "Você destruiu meu reino", disse David, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu destruí sua ilusão", corrigiu Lisa, largando a caneta e cruzando as mãos sobre a mesa. "O reino está funcionando perfeitamente. Melhor, na verdade, sem o dreno de seus projetos de vaidade." David caminhou lentamente em direção à mesa. Ana levou Sarafina de volta para o rio Cachoeira. "O laço está quieto. Acho que a traição o rompeu. O talvez nunca tenha sido tão forte quanto eu queria acreditar. Não estou interessada em suas efemérides românticas", disse Lisa friamente. "Por que você está aqui?" David parou a poucos metros da mesa. Ele olhou para os livros contábeis, os mapas, a prova inegável de sua competência. Ele se lembrou dos salões vazios e ecoantes de sua cidadela, do desprezo nos olhos de Marcus,
dos aplausos da multidão para uma mulher que nem usava coroa. Ele lentamente se ajoelhou. Foi um movimento surpreendente e antinatural para um alfa. Seu orgulho gritou em protesto, mas a dolorosa verdade o silenciou. "Estou pedindo que você volte para casa", disse David, sua voz falhando. Ele baixou a cabeça, encarando o chão de madeira polido. "Eu fui um tolo. Deixei uma lenda de parceiras predestinadas me cegar para a realidade do que construímos. Eu não posso liderá-los, Lisa. Eles não me querem. Eles querem você." Lisa olhou para ele. Por 5 anos, ela estivera em sua sombra, administrando seus problemas, garantindo suas vitórias, enquanto ele absorvia o sol. Vê-lo de joelhos não lhe trouxe alegria. Apenas trouxe uma fria e pragmática satisfação. "Se eu voltar para a cidadela", disse David, "eu não volto para as sombras." "Eu não voltarei às sombras", ela disse, sua voz ecoando no salão vazio. "Eu não serei a luna quieta que equilibra os livros enquanto você leva a glória. Se eu voltar, a dinâmica muda permanentemente." David olhou para cima, os olhos vermelhos. "O que você quiser." Lisa se levantou, andando ao redor da mesa para ficar diante dele. "Eu mantenho o controle exclusivo do tesouro. Os militares reportam a um conselho conjunto sobre o qual eu tenho poder de veto." Ela listou, seu tom inflexível. "E a alcateia saberá a verdade. Haverá uma nova cerimônia. Você não me coroará como sua luna, David." David engoliu em seco. "Então o quê? Você me coroará como sua igual, como a rainha da prateira Pinheiro", declarou Lisa. "Não por um tratado de casamento, não por um laço de predestinação, mas por direito de competência e pela escolha do povo. Você será o alfa dos militares. Eu serei a soberana do Estado. Governamos lado a lado, ou você governa sozinho em um castelo vazio." David olhou em seus olhos cinzentos de tempestade. Ele não viu amor ali, nenhum perdão, mas viu força. Uma força que poderia conter os senhores da Guerra do Norte. Uma força que poderia alimentar seu povo. Ele abaixou a cabeça ainda mais. "Eu aceito." "Bom", disse Lisa, virando-lhe as costas e voltando para sua mesa. "Levante-se, David. Um alfa de joelhos é mau para o moral. Temos uma coroação para planejar." O grande salão da Cidadela Pinheiro Prata estava sufocante mais uma vez, mas desta vez a energia era vastamente diferente. Não havia o toque de ozônio de ansiedade, nem fofocas sussurradas atrás de mãos enluvadas. O ar vibrava com uma antecipação elétrica crua. Cada alfa regional, cada mestre de guilda, cada oficial militar de alto escalão estava presente. As bandeiras estavam imaculadas. Os lírios eram frescos e totalmente pagos. David estava no palanque. Ele não usava o radiante branco e dourado de um rei conquistador. Ele usava a armadura cerimonial escura do comandante da alcateia, uma mudança sutil, mas profunda em sua apresentação. A pesada coroa de obsidiana repousava em sua testa, mas parecia menos um símbolo de poder absoluto e mais um distintivo de cargo. As massivas portas de carvalho no final do salão se abriram. O arauto bateu seu cajado contra o piso de pedra, apresentando Lady Lisa, soberana do estado da Prateira Pinheiro. A multidão não esperou por uma deixa. Eles explodiram. O rugido era ensurdecedor. Uma onda de adoração pura e sem filtros que abalou os candelabros de cristal. O General Marcus e seus oficiais de maior escalão sacaram suas espadas de liga de prata, erguendo-as em um arco cintilante pelo corredor central. Lisa caminhou pelo arco de aço. Ela usava um vestido de veludo vermelho sangue profundo, pesadamente bordado com o fio de prata do brasão de sua alcateia. Ela não usava joias, exceto por uma simples corrente de prata em seu pescoço. Sua cabeça estava erguida, seu olhar varrendo a multidão, reconhecendo sua lealdade, não com um sorriso, mas com um aceno solene de propósito compartilhado. Ela alcançou a base do palanque e parou. David deu um passo à frente. Ele não ordenou que a multidão se regozijasse. Ele simplesmente esperou o rugido diminuir naturalmente para um silêncio reverente. Ele desceu os 3 degraus do palanque para ficar em igualdade com ela. "Por 5 anos, reivindiquei as vitórias da Prateira Pinheiro como minhas.
A voz de David ressoou, magicamente amplificada, firme, mas despojada de sua arrogância habitual. Eu fiquei na luz, enquanto o verdadeiro arquiteto de nossa força trabalhava na escuridão. Permiti que a vaidade me cegasse para a fundação de nosso reino. Ele se virou para o sumo sacerdote que segurava uma almofada de veludo, mas não era o delicado diadema de pedra lunar da luna que repousava no veludo. Era uma nova coroa forjada de prata escura e entrelaçada com fragmentos de obsidiana. Era uma peça pesada e formidável espelhando a coroa do rei, mas distinta em seu design. David pegou a coroa em ambas as mãos. A deusa pode guiar nossos espíritos, proclamou David, olhando diretamente nos olhos de Lisa. Mas é nossa rainha quem garante nossa sobrevivência. Eu, David de Portera Pinheiro, alfa e comandante, reconheço minha igual. Ele não colocou a coroa em sua cabeça. Essa era a velha maneira. Em vez disso, ele a estendeu para ela. Lisa encontrou o olhar dele. Ela viu a humildade, a genuína aceitação de sua nova realidade. Ela estendeu a mão e pegou a pesada coroa de prata de suas mãos. Com lentidão deliberada e agonizante, ela a levantou e a colocou em sua própria cabeça. Eu aceito o fardo deste reino, disse Lisa, sua voz não amplificada, mas que perfurou o silêncio do salão com autoridade absoluta. O reino não por destino, mas por mérito. Eu protejo o que é nosso. David deu um passo para trás, sacou sua espada e caiu de joelhos, fincando a lâmina no chão de pedra diante dela. Seguindo o exemplo de seu alfa, o general Marcos caiu de joelhos. Então os alfas regionais. Então os mestres de guilda. Como uma onda de peças de dominó, toda a assembleia se ajoelhou diante da mulher que havia levado o reino aos seus joelhos sem derramar uma única gota de sangue. Lisa olhou sobre o mar de cabeças baixas. Ela havia perdido um marido, uma crença ingênua em um casamento de conto de fadas e uma vida tranquila nas sombras. Mas ao olhar para seu povo, seguro, financiado e ferozmente leal, ela sabia que a troca valia a pena. Ela não precisava de um parceiro predestinado. Ela era a rainha e o reino era finalmente dela. O verdadeiro poder raramente é a voz mais alta na sala ou a coroa mais pesada do dia. É a infraestrutura silenciosa e inquebrável que sustenta o mundo quando as ilusões se despedaçam. A vitória de Lisa não foi conquistada através da vingança, mas através do peso inegável de sua competência, provando que, enquanto o destino pode sugerir um caminho, o mérito comanda o reino. Se você gostou desta história de intriga política, justiça poética e uma mulher retomando seu poder, por favor, considere clicar no botão de curtir. Compartilhe esta história com outros fãs de dramas de Rei Alpha que amam uma heroína brilhante e calculista. E não se esqueça de se inscrever para mais ficção cinematográfica arrebatadora e contos dramáticos.